Bom, pessoal, nós vamos começar falando de esporotricose. A esporotricose é um fungo desafiador, que diga o pessoal do Rio de Janeiro, né? Não há previsão de acabar a epidemia de esporotricose que o Rio de Janeiro vivencia. E eles a cada dia vivenciam um desafio diferente. Eu diria que, para mim, logo que eu cheguei em Natal, eu morei 2 anos no Rio, e depois que eu terminei o mestrado, eu fiz mestrado com a professora Ramadinha no Rio, e depois que eu terminei, eu fui para Natal. E eu estava super acostumada a lidar com esporotricose por causa da minha experiência no Rio, e vivia toda semana, atendia alguns casos de esporotricose, estava acostumada a lidar com o tutor, a fazer as orientações, a ter a perspectiva da resposta, se o paciente iria responder adequadamente ou não. Até que eu cheguei em Natal e comecei a fazer as primeiras citologias dos pacientes com lesões ulcerativas e crostosas, com crostas melicéricas. A gente vai ver todo o padrão da lesão e nada de esporotricose. Nada de esporotrix, nada de esporotrix. Eu disse, meu Deus, a primeira sensação que eu tive foi eu não sei mais ver. Eu não consigo mais enxergar o esporo. E agora? Né, eu desaprendi, fiquei com essa sensação de tipo, não sei mais fazer. E aí pedi para a professora Regina me mandar uma lâmina que eu precisava enxergar. A hora que a lâmina chegou, que eu bati o olho, eu falei, eu sei ver. Aqui tem esporotricose, aqui tem esporotrix. E aí eu descobri que a gente não tinha a mesma incidência da doença, que a doença não era constante em Natal como era no Rio de Janeiro. E demoraram anos para que os primeiros casos aparecessem. Mas a sensação que eu tenho é que chegou. E a gente vai discutir um pouquinho quais são aventar as possibilidades. Por que não tinha antes e que agora tem? Né? Não acho isso justo, gostaria muito de salientar. Porque quem já tem leishmaniose do jeito que a gente não merecia esporotricose. Mas chegou e não é uma coisa rara hoje na nossa realidade, infelizmente. Bom, nós estamos falando de uma doença que tem um complexo de agentes, complexo Esporotrix-Schenck. E dentro desse complexo existem várias espécies. O Esporotrix brasiliensis, o Schenck, o globosa, o Luria e o Esporotrix mexicana. Então são várias espécies de Esporotrix dentro de um complexo. Quando nós fazemos a cultura, nós observamos o crescimento do complexo Esporotrix, mas para determinar a espécie é importante que seja feito o PCR para a identificação da espécie em questão. Isso é o que mais comumente é feito. O que se sabe hoje é que mais de 96% dos gatos com esporotricose no Rio de Janeiro, eles têm como agente causal o Esporotrix brasiliensis. A espécie brasiliensis é a espécie mais comum de acometer os gatos com esporotricose no estado do Rio de Janeiro. Né? E, em Natal, eu fiz os cultivos de alguns pacientes meus, em parceria com um professor da UFRN, e aí foram feitos especiais de alguns animais e também Esporotrix brasiliensis, o principal agente que a gente tem observado no dia a dia. Porém, eu tenho certeza que nós não temos a mesma cepa. Quando a gente fala sobre leishmaniose, lá está exatamente, tem um momento que a gente comenta que as leishmanias não devem ter a mesma patogenicidade e a mesma virulência numa área onde há uma endemia da doença e uma área onde a doença está chegando. Porque provavelmente há uma adaptação associada a muitos fatores externos, ambientais, de temperatura, de clima, dos próprios hospedeiros. E aí, gente, esporotricose em Natal, eu digo que não é igual a esporotricose no Rio, porque é muito fácil da gente tratar, a gente consegue a resposta terapêutica de forma adequada e na esmagadora maioria dos pacientes respondem bem, não há necessidade de 1 ano de uso de antifúngico, como não é raro que se observe no Rio de Janeiro. Então a resposta
apesar de ser a mesma espécie de fungo em questão, não é a mesma, não tem sido a mesma nos dois estados diferentes, né? E assim, temperatura, clima não é igual, vegetação não é a mesma, né? O solo tem diferenças importantes das duas regiões. E atualmente, não só em Natal a gente tem vivenciado um número de esporotricose importante, né, de pacientes com esporotricose importante, pacientes humanos também têm sido acometidos de esporotricose, né, então isso é um dado que começou a acontecer, tem 4 ou 5 anos talvez que o surto começou em Natal, não sei se já é bem caracterizado um surto, mas os casos começaram a acontecer no município de Natal, mas no Nordeste como um todo isso também tem aparecido. Em Recife tem muitos casos, em João Pessoa tem muitos casos. Quando a gente vai dar aula nas capitais, que vai conversando com os veterinários acerca da esporotricose, na região Nordeste isso tem sido uma realidade mais frequente, o que não era antes, né? Então isso é um fato. Não sei o que mudou, a temperatura, o clima, sei lá, alguma coisa específica na vegetação que favoreceu isso. Por que eu estou falando tanto da vegetação? A gente vai ver isso já já. Porque o ambiente é um fator importante na esporotricose. O fungo, o Sporotrix, é um fungo dimórfico e uma das formas dele, que é sob a sua forma de hifa, é uma forma do ambiente. E é uma forma que ele está lá em equilíbrio, junto com a vegetação. Ele é um fungo de vegetação, sem trazer grandes consequências para o meio ambiente onde ele está. O problema é que os gatos, que são as grandes fontes de infecção e de contaminação por esse fungo, eles se contaminam muito facilmente na vegetação, no solo, no ambiente, por conta dos seus hábitos, e especialmente o hábito de enterrar as fezes e a urina. Então, o gato usa a caixinha de areia ambiental e aí vai enterrar as fezes com o auxílio das patinhas, né? E esse processo de fazer isso faz com que o fungo, sob a forma de hifa, fique na unha, no interdígito. E aí esse mesmo gato que tem o comportamento peridomiciliado, ele vai se lamber e aí é comum encontrar o fungo na cavidade oral. E ele vai brigar, fazer disputas territoriais. E essas disputas territoriais, no momento da briga, o fungo que está sob a forma de hifa é implantado no outro animal. E aí esse fungo implantado, adquire no hospedeiro vertebrado uma outra forma, que é a forma leveduriforme. Então, no ambiente, o fungo está sob a forma de hifa e ele está lá, faz parte do ambiente, ele é um fungo ambiental. O gato se contamina pelo seu hábito peridomiciliar, pelo contato com as plantas, por arranhadura nas árvores, afiando as unhas, né? Então, por esse hábito do gato, há contaminação e ele implanta. A esporotricose é considerada uma micose de implantação. Então, ele implanta esse fungo num ser humano, no gato, no cachorro. Essa é a forma mais clássica, através da mordedura, da arranhadura ou da perfuração. Durante muitos anos, essa doença foi conhecida como doença do jardineiro. E por que doença do jardineiro? Porque os jardineiros faziam, especialmente os jardineiros que cuidavam de roseiras, eles faziam o manejo da terra, onde havia fungo, e até aí não significa que ele vai se contaminar e fazer a doença. Mas, depois que ele manejava a terra, ele ia manejar com as roseiras, e aí a roseira com espinho, ele fazia perfuração no dedo. E essa perfuração, através do espinho da planta, fazia a implantação na região digital, e aí na extremidade
E ali, nesse momento da implantação, iniciava a infecção fúngica. Então, era necessário que ele manipulasse a terra para haver o contato com as hifas fúngicas e que houvesse algum trauma que fizesse a implantação do fungo no dedo, na unha, no interdígito, enfim. A inalação do fungo causando infecção é rara, porque, de novo, é necessário haver uma implantação desse fungo através de uma solução de continuidade, né? Através de uma lesão, e mais comum é que seja pela forma percutânea. Mais comum é justamente essa implantação traumática pela forma percutânea. Bom, é a micose subcutânea mais comum na América Latina, e várias espécies já foram relatadas como sendo acometidas pela esporotricose. O gato, o cão, o ser humano, o equino, o porco, o rato, o macaco. E tem outras. Acho que estavam falando de esporotricose em golfinho. Então, já vi várias espécies de esporotricose realmente sendo acometidas, de espécies de animais sendo acometidas por esporotricose. E aí, gente, o gato, a gente até já explicou porque ele é o grande disseminador da doença, pelo seu hábito, né, e pelo seu comportamento, pela questão da arranhadura, da mordedura, e porque também no gato a doença ela apresenta uma característica importante, que é uma rica quantidade de leveduras na pele. Então o gato, diferente do cão, diferente do ser humano, tem uma intensa quantidade de leveduras, o que favorece a disseminação para outros animais, né? O que favorece o contágio. Mas não que as outras espécies não possam participar do contágio também. Isso é importante de ser relatado. Bom, e aí, mais uma vez, por que os gatos, né? Não se sabe fisiopatologicamente se há uma imunodepressão generalizada, se a imunidade celular seria especificamente para o Sporotrix, ou se ainda há uma ausência, porque quando a gente fala de dermatofitose, a gente percebe que o gato ele pode ser portador assintomático. E quando o gato é portador assintomático, há uma ausência de reação da pele à presença do fungo, especificamente na dermatofitose. E essa alergia, ela pode acontecer também no Sporotrix, e isso fazer com que haja um favorecimento para a multiplicação das leveduras. Fato é que talvez essa alergia não seja semelhante à da dermatofitose, porque o Sporotrix no gato causa muita lesão. E na dermatofitose não é raro que o gato tenha, mas ele não tem lesão. Então é como se ele fosse de fato um hospedeiro. Mas na esporotricose não é comum isso. É comum que o Sporotrix se multiplique, que ele cause lesão, e as lesões são graves. E hoje em dia a gente já sabe que além de causar lesão grave, tem gato que não responde adequadamente ao protocolo terapêutico. Então há um envolvimento do sistema imune em todo esse processo de fato. O período de inoculação do paciente é de cerca de 1 mês, né, a partir do momento onde foi feita a implantação até o desencadeamento dos primeiros sintomas. Bom, quais são as apresentações clínicas dessa doença? Existe a forma cutânea fixa ou localizada. Então, o gato faz uma lesão facial no outro no momento da arranhadura. Aquela lesão aquela arranhadura gera implantação, faz um processo inflamatório granulomatoso e forma um nódulo. Isso é uma forma cutânea fixa. Ali não há disseminação, não vai para outras áreas, não há envolvimento de linfonodo. Isso normalmente acontece quando as lesões são em extremidades. Então pode haver ulceração, pode haver formação nodular, pode haver formação de crostas hemáticas e normalmente é em extremidade. Outra forma clássica, e isso é mais comum, a cutânea fixa ou localizada no cão. Outra forma é a forma linfocutânea. Essa forma é a forma mais clássica no ser humano, mas pode acometer o cão. Então aqui, ó,
homem e cão. São as formas mais clássicas no ser humano e no cão. E como que acontece? Há uma lesão nodular no local da implantação. Então, o jardineiro mexe na terra, vai lá, se fura na roseira, e aí na ponta do dedo há a formação da inoculação e aqui forma um nódulo. Há a formação do nódulo, o nódulo pode ser de aspecto gomoso, né, com superfície ulcerada, enfim, formou-se uma lesão no local da implantação. A partir desse ponto do local de implantação, de via ascendente por todo o braço, há um caminho de formação de aumento de linfonodo. É comum ter a percepção de linfonodos que anteriormente a gente sabia nem que eles existiam. Então, a partir do ponto do local da implantação, em todo o braço, há a formação de nódulos no subcutâneo, que na verdade são linfonodos, que ficam aumentados de tamanho e eles são até relativamente distantes e faz todo o caminho até um linfonodo mais importante ou de maior ação na drenagem linfática. E aí, por esse aspecto, essa doença é conhecida como doença do rosário, né? Porque tem um aspecto de terço, como se assemelhando a um rosário. E aí, no gato, a forma mais comum é a forma multifocal disseminada. O gato realmente se dá pior nessa história. E aí, essa forma multifocal disseminada é a forma mais comum. A cabeça e as extremidades dos membros são as áreas mais afetadas, mas pode afetar o corpo inteirinho. E aí não há uma justificativa ainda plausível de entendimento do sistema imune para saber por que o gato tem esse comportamento levando a pior na esporotricose. As lesões cutâneas nodulares ou ulceradas podem vir com ou sem crosta, né? E 40% dos animais têm alteração respiratória, com espirros, isso especialmente os felinos, de novo, né? Essa lesão mucocutânea que acomete o gato é uma lesão mais grave, que acomete principalmente mucosa nasal, mucosa oral, região entre mucosa e pele, é uma região realmente mais gravemente afetada e que tem um prognóstico ruim. Quando o gato, e especialmente no Rio de Janeiro, quando o gato está acometido de uma forma mucocutânea, nós temos uma perspectiva de maior tempo de tratamento para esses animais. Bom, então essa é a forma mais clássica da esporotricose, né? Então, lesão ulcerativa em plano nasal com intensa destruição do tecido, isso forma uma cicatriz. Não há mais um aspecto fisiológico igual era antes. As bordas de orelha, então a face é um acometimento intenso, as lesões são muito ulcerativas profundas, há um envolvimento muitas vezes da celulite, pode haver exposição óssea, né, tecido cartilaginoso exposto, há uma perda tecidual exacerbada, porque a lesão é muito grave. E também uma formação importante das crostas melicéricas e hemáticas que se formam sobre as lesões, né? Essas crostas, elas são muito ricas. No gato, pessoal, o diagnóstico é muito facilmente feito. Na grande maioria dos pacientes, a gente consegue visualizar isso através da citologia. Citologia, se a gente fizer um imprint, de novo, já até contei para vocês, eu não gosto muito de fazer imprint, eu gosto de fazer escarificação, porque a lâmina vem com melhor aspecto, então eu uso muito a espátula odontológica número 24, e aí a gente faz uma escarificação no tecido e passa aquela secreção que a gente colheu com a espátula na lâmina. Quem não tem espátula pode usar o lado não cortante da lâmina de bisturi, deixa o lado cortante para cima e utiliza esse outro lado para baixo e passa na lâmina, tipo passando manteiga no pão. Se assemelha muito ao aspecto dos carcinomas. Isso aqui não é esporotricose, isso é um carcinoma, mas as lesões são muito semelhantes. A citologia nos ajuda muito a fazer a triagem e na dúvida, cultivem, façam cultura, porque a cultura é a principal forma de diagnóstico da esporotricose.
né? Não é a que a gente mais usa de imediato, a que a gente usa de imediato é a citologia, mas infelizmente alguns felinos têm se comportado como os cães e têm tido uma pobre quantidade de leveduras e aí por isso tem dificultado o diagnóstico dos animais. Esse foi o primeiríssimo caso de esporotricose que eu atendi em Natal. Quando o gato entrou no consultório, eu falei, meu Deus, chegou. Só que esse animal, ele tinha vindo do sul do Brasil para Natal. E aí ele tinha, acho que a mulher morava em, enfim, não sei, mas era Santa Maria. A mulher morava em Santa Maria, e aí quando esse gato foi para Natal, ele tinha tipo uma lesãozinha assim, uma lesão única, pequena, uma pápula, e aí depois eu descobri isso colhendo a anamnese do paciente, né? E aí essa lesão foi a única coisa que ele chegou, só que aí as lesões foram aumentando. Essa pápula de aspecto gomoso, assim, ó, é muito clássica nas lesões iniciais pela esporotricose. E aí elas se disseminam e se coalescem, se juntam, e aí formam as lesões maiores, com a superfície mais ulcerada, que perde a característica gomosa, né? Ela vai ficando com um aspecto realmente mais ulcerativo, profundo, formando uma celulite, a formação de crosta generalizada sobre a lesão, porque essas crostas nada mais são do que o exudato que secou, e aí esse exudato seca e forma esse aspecto crostoso sobre a lesão. Então é comum esse aspecto clínico e, de novo, a cabeça com a maior quantidade de lesões, a cabeça sendo mais acometida, né? O diagnóstico aqui é feito de forma fácil, mais uma vez, para mim não importa se as lesões estão muito crostosas, muito contaminadas, a gente vai ver muita infecção bacteriana que é oportunista, esse paciente não precisa em nenhum momento de uso de antibiótico, não faz diferença, inclusive neste momento aqui ele estava em uso de antibiótico, porque o veterinário anterior imaginou que tratasse de infecção bacteriana diante da quantidade de exudato com aspecto purulento, né, de formação de crostas melicéricas, e aí fez a prescrição de antibiótico. Esse animal já estava mais de um mês em uso de antibiótico terapia, sem sucesso terapêutico, e aí por conta disso chegou até mim, e quando eu bati o olho eu falei, eita, isso é esporotricose, não pode, não é possível, chegou. E quando eu fiz a citologia, para fazer a citologia, ou a gente remove essas crostas que estão sob essa lesão exudativa purulenta, ou uma dessas outras que estão mais sequinhas, mas precisa ser por baixo, que vai estar uma amostra mais fiel. Faz esfoliação e passa material na lâmina. Foi assim que a gente fez. Alguns pacientes podem ter febre, podem ter linfadenopatia generalizada. A doença é disseminada no gato. Tem inúmeros trabalhos, o grupo da Fiocruz, Fiocruz do Rio, muito pesquisa sobre esporotricose, muito estuda sobre esporotricose e já fizeram inúmeros trabalhos com hemocultura, com cultura de unhas de animais saudáveis, todas essas culturas identificando a presença dos fungos, mesmo em lesões, às vezes, já em remissão. Isso é outro fato que também nos preocupa. Bom, esse outro gatinho, ele mora num bairro super populoso em Natal e ele tinha um hábito pet domiciliado e chegou também com essas lesões. O tutor associou a briga, achou-se inicialmente que era um abscesso. Não é raro, o animal já está em uso de antibiótico, mas sem sucesso terapêutico também foi a mesma coisa que aconteceu. E aí a gente, através da citologia, estabeleceu o diagnóstico. De novo, lesão em cabeça, né? Face marcadamente lesionada, com lesão em borda de orelha, mas esse animal também tinha lesão nos membros torácicos, região distal de membro torácico também era lesionado. Aqui é durante o protocolo terapêutico, né? A gente observa a melhora das lesões, já não está mais nem aquele aspecto exudativo acontecendo. Esse outro paciente, reparem que tem uma coisa aqui, um erro grave acontecendo. Ele está cheio de pomada nas lesões. Pessoal, a gente não recomenda o uso de produtos tópicos nos pacientes com esporotricose, porque o risco de contaminação do proprietário é muito alto, então não é recomendado que a gente utilize
pomada ou creme para fazer tratamento tópico dos pacientes com esporotricose. Esse animal estava numa comunidade e as pessoas da rua dessa comunidade iam lá e um dava banho, outro passava pomada. Imagine esse gato para tomar banho. O risco das pessoas terem se contaminado foi muito alto, porque ele deve ter arranhado alguém no processo de banho. Não se recomenda fazer banho, não se recomenda fazer creme, não se recomenda spray, nada tópico para tratar a esporotricose, em especial nessas lesões muito disseminadas. Nós precisamos ter cuidado com o manuseio desse paciente. Se são aqueles gatos indóceis, irascíveis, que você não consegue manipular, ou você vai conseguir, através da alimentação, fazer uso da medicação, ou uma alternativa, infelizmente, é a eutanásia. Porque esse animal, ele oferece risco de saúde pública, de disseminação de doença grave. Esporotricose mata o gato e o ser humano quando não tratado. Então a gente precisa ter muito cuidado com esse aspecto de lesão. Ó, o mesmo gatinho, a região dorsal dele, né, intensamente lesionado, com lesões profundas, ulcerativas, com aspecto de celulite, com exudação e todo bisuntado de creme e pomada. Precisamos de novo nos prevenir, nos precaver, não só a nós, mas ao tutor também, orientar do grande risco de contaminação. Basta que esse gato não queira, resolva afastar, faça uma unhada e faça uma inoculação de um fungo que tem uma importância zoonótica alta. Essa gatinha chama Aninha. Ela foi operada, ela fez uma castração e no pós-operatório imediato, logo após que tirou os pontos, ela começou a ter umas lesões mais eritematosas na área do abdômen, na área próxima ao local da cirurgia. E essa lesão foi tratada com antibiótico, foi tratado, evoluiu, a princípio considerou-se a possibilidade de reação ao ponto, ao fio de sutura, mas aí foi se observando que não havia melhora clínica, e aí ela foi para mim para tentar entender o que estava acontecendo. Inicialmente o veterinário solicitou um cultivo bacteriano, suspeitou-se de infecção bacteriana, mas aí quando chegou no consultório, que eu comecei a examinar, eu falei, tem mais alguém. Eu achei que de fato pudesse ser micobacteriose, cursa como diagnóstico diferencial, principalmente porque a micobactéria tem tropismo por tecido adiposo, né? A micobactéria é uma daquelas bactérias exóticas, difíceis, diferentes, e podem estar associadas aos procedimentos cirúrgicos. É uma bactéria álcool-ácido resistente, é um bacilo álcool-ácido resistente, não é fácil de se visualizar na citologia, diferente da esporotricose. E aí aqui, ó, vocês dá até para ver que tem uma área que eu fiz a citologia da pele dela. Ó a lesão dela, essa foi a lesão. Aqui, ó, a área da citologia, acho que agora dá para ver direitinho. Uma lesão que está mais, uma área que está mais sanguinolenta, né, que sangrou mais recentemente, não está coberta por crostas hemáticas. E aí eu fiz a citologia dessa região e a gente facilmente diagnosticou que se tratava de esporotricose. Provavelmente esse fungo foi implantado pós-cirurgicamente, né, porque havia um trauma pelo procedimento da cirurgia e a gata, talvez com um ambiente peridomiciliado, acabou se contaminando e aí fez esse tipo de lesão. Durante o protocolo terapêutico, então a gente observa uma menor quantidade de exudato, mas uma lesão ainda muito feia, muito disseminada, né? A gente não abriu, não mexeu em abdômen, só tratou a esporotricose. E aí a gente consegue ver ainda uma evolução, né? A lesão está menor, mas demora muito tempo para que haja uma boa evolução, isso é assim mesmo. 21 dias depois a gente já consegue perceber uma melhora mais evidenciada, mas é muito feio o padrão. E aí você segue. Ó, aqui é com 21, né? Então há uma diferença importante do primeiro dia para o 21º dia, mas tá longe de ficar pelo menos bom. E aí aqui, ó, aqui com um aspecto
já praticamente completamente cicatrizado. E a recomendação, isso foi, eu acho que aos 115, 117, 120 dias de tratamento. Então demorou um tempo a mais e cicatrizou. A recomendação desde já é fazer pelo menos 2 meses a mais de tratamento, para que a gente evite a recidiva acontecendo. Então é importante que esses pacientes sejam tratados por períodos prolongados, né? Mesmo com a pele com aspecto cicatricial. E essa adesão do proprietário a prolongar a terapia em pacientes já cicatrizados, ela é importante. Você precisa explicar direitinho ao tutor o porquê de precisar fazer 2 meses. Mesmo assim, tem pacientes que têm recidiva. Na verdade, eu fico pensando se de fato isso é recidiva ou se é recontaminação. Mas a grande maioria dos autores, quando a gente estuda falando sobre esporotricose, afirmam que de fato isso é uma recidiva, porque mesmo com a mudança de hábito, mesmo com o gato não sendo mais peridomiciliado, não tendo contato com o ambiente externo, onde ele teve a contaminação sem contato com outros animais, mesmo assim tem casos onde há a recidiva da enfermidade, mesmo fazendo o tratamento correto, fazendo 2 meses depois que melhora clinicamente, ainda assim retorna. E aí, gente, uma coisa que eu acho muito interessante, esse trabalho foi um trabalho feito pelo grupo da Fiocruz, e aí ele fala da esporotricose em cães, né, no Rio de Janeiro. Ele mostra a apresentação, as alterações laboratoriais e a evolução terapêutica de 44 casos. Então vamos tirar dessa informação da experiência do Rio o que tem visto, né, o que eles têm visto em relação à esporotricose no estado do Rio de Janeiro. E aí foram 44 casos, 18 animais, que equivale a 40%, tinham lesões únicas, uma única lesão. 17 animais tinham de 2 a 4 lesões. E 9 animais tinham 5 ou mais lesões. Então, assim, está bem distribuído, mas as lesões menos disseminadas faz parte da grande maioria dos gatos, né? Então, mais de 70%, em torno de 80% dos animais tem lesões, tem até 4 lesões. Então, essa é a forma mais clássica da esporotricose no cão. Com relação aos outros sinais, as outras alterações dos outros órgãos, fora as lesões cutâneas, a gente sabe que os sinais respiratórios em 17 animais estavam presentes, e isso equivale a 38,6% dos animais. Então, o gato também tem uma alteração em via respiratória, mas a gente vai ver que isso acontece porque a lesão primária do gato não é raro que seja junção mucocutânea. E o que se acredita é que o gato se inocula ao fazer a inspeção de determinadas áreas. Então ele vai fuçar, ele vai farejar algumas áreas e nesse processo ele machuque o focinho e faça a inoculação, a implantação do fungo através desse machucado, né? De um espinho, de uma árvore, de um graveto, e aí acabe fazendo a inoculação no fungo. Anemia, mais de 50% dos animais. Isso aqui me liga um alerta. Mais de 50% dos animais têm anemia. Outro alerta, hiperglobulinemia. 18 animais, que equivale a mais de 50% também tem hiperglobulinemia e hipoalbuminemia. E aí, pessoal, qual é a doença que nós temos? Anemia, hiperglobulinemia e hipoalbuminemia, leishmaniose. Então, há uma semelhança no padrão infeccioso geral do paciente que tem esporotricose canino, né, o paciente canino que tem esporotricose e o paciente que tem leishmaniose. Há uma semelhança
no aspecto geral desses dois processos infecciosos. Nesse trabalho não foi feita sorologia dos animais. Então, na realidade, a gente não sabe se esses cães têm co-infecção. E aí também é outro alerta que a gente liga. Qual a incidência de co-infecção canina entre Sporotrix e Leishmania? Tudo que está ruim pode piorar. O cão com esporotricose é ruim? É difícil de reconhecer? É difícil de tratar? Mais ou menos, é melhor do que o gato. Mas se ele tiver esporotricose, tudo pode ser pior. Né? Então, essa co-infecção ainda não há relato na literatura de uma incidência disso. Isso é uma dica para o pessoal do Rio de Janeiro, né? A gente precisa saber se isso está acontecendo. Dos 44 casos, foi critério de inclusão no trabalho o isolamento do fungo. E isso foi feito através do cultivo. Então, todos os animais foram cultivados. Porque, diferentemente do gato, no cão não é fácil que nós encontremos as leveduras na citologia. Então, não é uma levedura facilmente visualizável na citologia, porque o cão não tem a sua lesão com uma forma rica de levedura, né, de forma rica. Então, o isolamento, o diagnóstico desses pacientes todos foi feito através da associação da presença do crescimento do fungo naquela lesão de pele. Então, foi feito, além disso, a histopatologia em 42 dos 44 casos, também um N-bom de histopatologia, né, para uma doença específica, e o que se observou foi um processo inflamatório granulomatoso, rico em histiócitos. Quando a gente fala de leishmania, a gente vê que processo inflamatório granulomatoso, rico em histiócito, com aspecto nodular difuso na pele, é o aspecto do processo inflamatório clássico da leishmania, mas também é na esporotricose. O fungo foi encontrado através de coloração especial em apenas 7 animais com uso da histopatologia. E aí tem casos que a gente não acha o fungo e não acha a leishmania. Então, a recomendação é cultivar esses pacientes, porque através desse trabalho foi feito que o isolamento do fungo através da cultura, ela é ampla, ela é facilmente visualizada, né? Ele é facilmente visualizado. Bom, 44 casos, e qual é a resposta terapêutica? 8 animais não retornaram. 3 foram eutanasiados por requisição do tutor, porque não ia conseguir manter o tratamento, como se trata de uma zoonose grave, uma alternativa, infelizmente ainda é a eutanásia. E aí permaneceram 33. Desses 33 animais, 5, que equivale a 15%, tiveram uma doença autolimitante. Ficou bom? Sozinho, sem nada a ser feito. 26 melhoraram com a terapia e 2 permaneceram tratados até o final da descrição do caso, né, dos casos. Então, assim, é importante dizer que mesmo no meio dos cães, existem animais com dificuldade de resposta terapêutica, né, que não vão responder da mesma forma. Mas a grande maioria dos animais melhorou bem com a terapia. E há, inclusive, os que fiquem bons sozinhos, sem que nada seja feito. Assim como na leishmaniose, que é uma doença autolimitante, em algumas situações. Olha essa lesão. Esse animal tem lesões ulcerativas em extremidade do prepúcio e em região perioral, com formação de crustas. Se isso for em Natal, isso é esporotricose, isso é leishmaniose, a principal suspeita. Se isso for no Rio de Janeiro, isso é esporotricose, a principal suspeita. Mas nos 2 lugares, um é diagnóstico diferencial do outro. Nós precisamos em Natal fazer cultivo para esporotricose. E o pessoal do Rio de Janeiro precisa fazer sorologia para leishmaniose nesses casos. Esse paciente, esse paciente em questão tem leishmaniose. Mas esse aqui tem esporotricose. Vejam, pessoal, o aspecto é muito semelhante um com o outro.
Então, a mesma lesão, extremidade prepucial e plano nasal, na verdade, área mucocutânea do focinho, né? Então, precisa ser feito o diagnóstico diferencial de um caso com o outro em todas as áreas. Se a gente vai fazer citologia dessa região para busca da leishmaniose, a região da face é melhor para que isso aconteça. E aí, pessoal, o ideal é que a gente procure colher material tanto dessa área mais ulcerativa, e aí uma lesão mais profunda, quanto dessa área mais recente, né? Essa pápula que está na boca com aspecto mais gomoso também é importante que seja visualizado. A região prepuciana tem uma área muito rica em bactéria e aí não é a melhor área para a gente fazer a coleta. A face é melhor para isso. Esse paciente, ele tem uma lesão ulcerativa marcada, é um paciente já bem antigo, inclusive ele já veio a óbito. E aí ele tem uma lesão ulcerativa marcada no animal que tem febre constantemente, ele está inclusive dentro da sala de cirurgia, ele já está com acesso, porque ele será submetido a exame histopatológico para a gente tentar entender o que está acontecendo. Na citologia desse animal, é uma citologia com processo granulomatoso riquíssimo em células gigantes, com formação de corpo estranho, com um aspecto, os macrófagos super vacuolizados, que se coalescem, com um processo pobre em infiltrado neutrofílico, mas com rico infiltrado de macrófagos e de linfócitos, né? Então, é um processo inflamatório já bem crônico. Na citologia, é esse o aspecto. Na histopatologia, o diagnóstico sugerido foi ichtiocytose reativa. Pessoal, o que é ichtiocytose reativa? É um padrão reacional cutâneo. E isso pode aparecer frente a inúmeros agentes infecciosos, como leishmania, como esporotricose, como micobacteriose. Nas colorações especiais, e aí para cá foi feito Zinilsen para excluir micobactéria, foi feito PAS em busca de leveduras e foi feito imunohistoquímica de leishmania. E aí, na levedura negativo, na imunohistoquímica de leishmania negativo e no Zinilsen negativo também, não há aspecto de crescimento de micobactéria. Como que fechei o diagnóstico desse paciente? Por cultura. Depois do cultivo é que a gente observou que se tratava de esporotricose. Paciente com lesão em face, também com aspecto nodular, ulcerativo, né, que cursa o mesmo diagnóstico diferencial. Se vocês olharem as lesões, elas são exatamente semelhantes para todos os animais. A face muito afetada, o plano nasal, às vezes a ponte nasal, aqui a gente tem um certo envolvimento de ponte nasal. O espelho nasal, nesse caso aqui, pode ou não estar afetado, tem um lado que tem espelho nasal afetado, mas muito mais o plano e a ponte nasal que estão afetados. Bom, paciente com bom estado geral, com evolução de lesão há 6 meses, ele tem lesão em focinho, interdígito e num dos membros que tem uma lesão um pouquinho maior. Aqui, isso aqui é aquela lesão, essa lesão anterior, com a crosta. Essa lesão aqui é aquela. Só que aqui está com a crosta e eu removi para que a gente pudesse entender o que está acontecendo e uma lesão no membro. Com a evolução de 6 meses, evolução muito lenta, isso pode acontecer, é uma briga imunológica acontecendo aí o tempo inteiro. Eu bati o olho e achei que era leishmaniose, né? Então, de novo, as lesões se assemelham, a gente precisa participar da exclusão de um com o outro, né? Lesões profundas. Cultura é quem muito nos ajuda nesse aspecto, para que a gente possa estabelecer o diagnóstico, né? Paciente bem difícil, com evolução longa, com muitos tratamentos efetuados, sem resposta terapêutica adequada. Isso coça eventualmente, mas não é a coisa que mais incomode ao animal, não. Ele vive bem, ele come bem, ele não tem febre, ele não tem aumento de linfonodo, ele tem um bom estado geral. Nesse caso, sem anemia, sem globulina aumentada, mas nas duas doenças isso pode acontecer. Então, sempre que a gente pensar na leishmaniose, tem que excluir a esporotricose, em especial em cães
com esse padrão de lesão, o aspecto mucocutâneo com a face envolvida, com alguns membros, extremidades prepucial. Essa é a lesão clássica que faz um misto de diagnóstico diferencial. Esse é um caso bem interessante, igual aos outros, né, com lesão facial proeminente, envolvida, com aspecto nodular. Se a gente olhar, uma certa deformação na face, né, um crescimento dessa região, sem secreção nasal, não há espirros, não há secreção nasal, não há envolvimento da mucosa, apenas na região de pele. A gente chegou inclusive a radiografar esse paciente para observar se há envolvimento das cartilagens. Minha primeira suspeita é um animal com idade, um animal já com uma certa idade, em torno dos 10 anos. Minha primeira suspeita foi uma neoplasia, que nesse aspecto lesional cursa como diagnóstico diferencial também, porém na citologia dessa lesão há muito infiltrado de macrófago, muitos macrófagos, e sempre que a gente tem macrófagos, que na cito a gente chama de macrófago, na histopato o pessoal chama de ischiócitos. Então sempre que a gente tem infiltrado ischiocítico infiltrado de macrófago, a gente precisa pensar nos micro-organismos e todos esses bichinhos estranhos, cripto, histoplasma, micobactéria, as algoses de uma forma geral. Então todos esses bichos estranhos devem estar envolvidos no nosso diagnóstico diferencial. E aí a gente fez a hispatologia do paciente e na hispatologia o veterinário, a veterinária patologista já encontrou as leveduras compatíveis com o quadro de Sporotrix. E aí eu já orientei a tutora que ela tivesse cuidado, ela só tem esse animal. E a outra coisa que eu fiz questão de investigar é planta, se era uma pessoa que cultivava muitas plantas. E a resposta é não, doutora, eu não tenho tempo de ficar cultivando planta. Eu trabalhei durante a minha vida muitas vezes, eu fui dentista. É uma senhorinha que era dona desse cachorro, que diz ela que foi dentista na sua vida profissional, mas que agora ela é aposentada, que ela quer mais assistir séries na internet, na TV, e cuidar e passear com o seu cachorrinho. Então foi muito clara em me dar essas informações. Não quer conversa com planta. E aí, esse animal com essa lesão, eu disse para ela, olha, não é comum que os cães passem esporotricose para o tutor, mas isso pode acontecer. Então a senhora preste atenção, use luva na hora de fazer o manuseio, não fique utilizando, tendo contato direto com as secreções, com o exudato. Tudo bem, tudo bem. Só que esse cachorro não é um cachorro muito tranquilo, muito dócil. E aí, durante o protocolo terapêutico, o filho dela me mandou mensagem dizendo: minha mãe está com lesão no braço. E aí eu disse para ele assim, é melhor ela procurar um infecto e avisar que a gente está tratando um paciente, um cachorro que ela tem contato com esporotricose. E aí essa senhorinha foi no infecto e o infecto recomendou o uso da mupirocina, infelizmente. E ela usou e chegou no retorno do cachorro, eu olhei a lesão, perguntei, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar para a lesão dela, e aí ela me mostrou esse aspecto lesional. Se vocês prestarem atenção, esse aspecto lesional já está pior do que o aspecto lesional que o filho dela me mandou. Mas se vocês prestarem atenção, há um eritema marcado ao redor da lesão e ela começa a ter envolvimento linfático. Os linfonodos dessa região do braço estão fazendo aumento de volume. E aí eu disse para ela, a senhora a partir de então vai procurar outro médico para que a senhora seja esclarecida se isso de fato vai ser tratado com o uso apenas de um antibiótico tópico, que era o que ela estava usando previamente. Né? E aí o outro infectologista esclareceu, tratar-se de um caso de esporotricose e que de fato ela deveria receber o tratamento adequado. Então, pessoal, quando a gente estuda falando sobre esporotricose, a gente descobre que o gato é o grande transmissor dessa história e que não há muitos relatos na literatura acerca da transmissão cão-homem. Esse é um caso de transmissão cão-homem e é um caso que está publicado. A gente publicou esse caso específico justamente para mostrar que isso acontece, que o cão pode ser um transmissor da doença. Na verdade, qualquer espécie pode ser. Não é comum, mas isso pode acontecer. Então, trata-se de uma zoonose grave. Oriente o tutor a ter cuidado em relação ao manejo do animal que ele está tratando com esporotricose.
Bom, então é uma zoonose, especial atenção aos felinos, porque eles têm a forma mais rica de levedura na pele, né? Então a pele do gato tem muitas formas fúngicas, então não é raro que nós consigamos nos contaminar com o gato, mas não significa que o cão não possa transmitir. O cão também tem potencial zoonótico. O mais comum não é através dele, mas também tem. Como que a gente faz o diagnóstico da esporotricose? Né? A citologia nos felinos é a forma mais comum. Os gatos, mais uma vez, são ricos em micro-organismos. E nos cães é mais difícil de encontrar através da citologia. Então não façam a expectativa de que a gente vai encontrar. Nesse processo no cão, a citologia vai nos ajudar a fazer um diagnóstico diferencial com outras enfermidades, onde os outros agentes etiológicos, em especial as neoplasias, são mais facilmente visualizadas. Então você consegue fazer um diagnóstico diferencial com neoplasia e com outras doenças, como criptococcus, por exemplo, que é mais fácil de visualizar as formas fúngicas. As leveduras de criptococcus são maiores, em geral, do que as de Sporotrix. Então, nos cães, a principal forma de estabelecer o diagnóstico é pelo cultivo. Nos gatos, isso aqui é uma lâmina de um gato, né? O que a gente visualiza aqui, pessoal, nessa citologia? Essas estruturas, mais uma vez, amarronzadinha aqui, ó, não tá com uma coloração adequada para isso, é hemácia, né? Ela fica com esse aspecto na pele, é uma lesão que tem um exudato sanguinolento, então há uma certa quantidade de hemácias em permeio celular. O que a gente observa aqui, ó, essa estrutura que eu estou delimitando, é o citoplasma de um macrófago. Aqui, ó, o seu núcleo. E cada estrutura dessa aqui, com diferentes formas e tamanho. Aqui, ó, uma forma mais encharutada, uma forma mais alongada. Cada estrutura dessa é uma Sporotrix, é uma levedura do Sporotrix. Então, a gente vê um macrófago repleto de Sporotrix, inclusive com citoplasma rompendo, mas a gente vê várias estruturas leveduriformes soltas, né, distribuídas em permeio à lâmina. Vê também sendo fagocitada por neutrófilos, então essas células aqui são neutrófilos. Aqui é um núcleo, que a gente não dá para dizer o que célula é, mas provavelmente é um núcleo de um macrófago. Essa não tem Sporotrix no seu meio. Aqui, ó, outra célula inflamatória, outra, e provavelmente isso tudo é neutrófilo, mas que não tem o mesmo aspecto clássico daquele neutrófilo que a gente visualiza no sangue, né? Então, quem está acostumado a ver lâmina de patologia clínica, de hemograma, vê um neutrófilo lindo, perfeito, porque o neutrófilo acabou de ser produzido, foi lançado pela medula óssea na circulação, e aí vai ser distribuído aos diferentes órgãos que necessitarem de guerra, e a pele é um deles. E esse neutrófilo da pele está na guerra, então ele está capengado realmente, ele muda a forma, o núcleo muda o tamanho, muda o formato. É um neutrófilo em desafio, não tem o mesmo aspecto do neutrófilo que a gente observa na circulação. Mas o mais importante é que a gente está vendo em diferentes áreas da lâmina a presença das leveduras em grupos distribuídas de forma solta, dentro de célula como neutrófilo e dentro de célula como macrófago. Essa enorme quantidade de Sporotrix. Na hora de escrever um laudo sobre isso, nós vamos colocar o tipo de processo inflamatório, nós vamos colocar a presença das hemácias, nós vamos colocar a presença das estruturas leveduriformes e que elas estão tanto livres quanto fagocitadas. A gente sempre começa a fazer um laudo citológico mostrando o cenário amplo, né? Então, trata-se de um processo inflamatório com presença de tais e tais células. Em permeio esse material observou-se hemácia, e ao fundo da lâmina também foi identificado estruturas leveduriformes. Essas estruturas estão tanto livres quanto fagocitadas pelos macrófagos. E aí essas estruturas, elas são compatíveis com Sporotrix. Por que compatível, pessoal? Porque a gente não cultivou, o diagnóstico foi feito pela citologia. Mas assim, eu, Romeica, e aí
a gente vai ter momentos de discussão, mas eu, Romeica, desconheço outra estrutura leveduriforme com essa compatibilidade que não seja Sporotrix. Então isso é fácil da gente identificar através da citologia e já tem trabalhos que mostram o quanto a citologia é sensível para que a gente determine que isso de fato é Sporotrix. Quer saber quem é a espécie? Cultura e depois PCR. Porque a cultura diz que trata-se de crescimento de complexo Sporotrix. É complexo Sporotrix Schenck. Quem é a espécie? Aí depende do PCR. Tudo bem? Bom, então vamos adiante. Aqui mostra exatamente a sensibilidade da citopatologia no diagnóstico de gatos com esporotricose. Olha o N, pessoal, não tem como competir com a quantidade de casos de esporotricose no Rio de Janeiro. De novo, o trabalho do pessoal da Fiocruz, não tem como competir. 806 felinos foram estudados, foram avaliados, e a cultura padrão ouro, sem dúvida. A cultura vai nos dar, inclusive, o nome e sobrenome do sujeito, né? A citologia foi positiva para 636 casos, com uma sensibilidade de 78,9%. E para os gatos, foi melhor a cito do que a histopato. A sensibilidade da histopato foi menor, quando comparado com a sensibilidade da citologia. Então, essa é uma das nossas ferramentas para o dia a dia. E citologia, pessoal, é uma ferramenta proclínico. Não é uma ferramenta de você ficar enviando para o laboratório. Você tem que aprender a usar. É um método rápido, fácil, barato, agrega valor ao seu consultório, agrega valor ao seu atendimento e você consegue ir adiante e estabelecer o diagnóstico. Isso é uma coisa para ser feita no consultório. Não existe dermatologia sem microscópio, sem citologia. Mesmo que você só faça a básica, beleza, não tem importância. Você tem que fazer que seja a básica, porque isso vai mudar a sua conduta, a sua rotina e vai lhe dar muitas ferramentas interessantes para você atribuir valor ao seu diagnóstico. E aí, ó, o exame citológico pode ser feito por aspiração de nódulo, pode ser feito por imprint, pode ser feito por esfoliação, que é a forma que eu mais gosto. E aí a gente faz a identificação das leveduras. A coloração que a gente utiliza para isso, eu não tenho PAS no consultório, o PAS precisa fazer uma sequência de baterias. O ideal era que o PAS, uma citologia, ia ficar linda, porque vai chamar a atenção para as leveduras. Mas eu não tenho, não é um exame acessível para você ter dentro do consultório para a gente fazer no dia a dia. Então a gente usa as colorações do tipo Romanowski, que é o panóptico rápido. É um tipo Romanowski, o panóptico rápido, e aí a gente utiliza essas colorações para facilitar a identificação e, de fato, pessoal, a gente não precisa de outro tipo de coloração. Essa citologia, ela foi durante muito tempo durante muito tempo se buscou a identificação das leveduras com esse aspecto encharutado, que é o aspecto dessa levedura aqui, que é o aspecto dessa levedura aqui, mas nem sempre ela tem o mesmo aspecto. Em toda a citologia é comum que a levedura mude um pouco o seu formato, mas isso não deixa de caracterizar o processo infeccioso. E nessa lâmina a gente vê de novo hemácias aqui, ó, tudo isso aqui são hemácias, porque há um exudato sanguinolento na lesão que a gente está coletando, então é comum que a gente observe hemácia. E aqui, ó, isso aqui que a gente está vendo, eu estou circundando, é uma célula, um macrófago de novo. O núcleo do macrófago está aqui, por cima dele existem leveduras, a gente vê esses dois pontinhos, e dentro dele existem inúmeras leveduras, né? Mas também há leveduras soltas distribuídas pela lâmina, ó, aqui a gente vê uma, aqui a gente vê uma. Classicamente, em qualquer levedura, a gente vê um pouco de halo ao redor dela. Na malacésia tem, no dermatófito, quando a gente observa os esporos, tem.
No Cryptococcus, isso é muito evidenciado, porque a cápsula que envolve o Cryptococcus de mucopolissacáride é uma cápsula muito grande, diferente daqui do Sporotrix. E o Cryptococcus a gente consegue observar numa objetiva de menor aumento. Reparem que o tamanho da hemácia é maior do que o tamanho da levedura, né? Aqui, compare a hemácia com a levedura e vocês vão passar a ter parâmetro em relação ao que a gente observa no diagnóstico das leveduras. Bom, às vezes você não está encontrando esse negócio lindo desse jeito, isso aqui é num cão, às vezes você encontra uma estrutura leveduriforme, né? Isso pode acontecer. A sensibilidade do citológico, mais uma vez, no cão é diferente para o gato. O cão, você vai achar muito menos levedura, 32% da sensibilidade da técnica versus quase 80% para o gato, né? Então, realmente, acha. Mas não façam a expectativa que necessariamente vocês vão encontrar no cão. Pense no cultivo como a melhor forma de fazer um diagnóstico diferencial. Bom, a cultura pode ser de fragmento ou de secreção. As duas formas de cultivo podem ser feito, né? A gente normalmente utiliza um suave e aí coloca no meio de transporte, e aí isso é importante que você converse com o laboratório. Existem alguns laboratórios que orientam que a gente utilize o Dermatobac, o mesmo que a gente utiliza para cultivo de dermatofitose, utiliza aqui como forma de transporte, e aí eles recultivam lá, né? Utiliza aquele lâmina cultivozinho do Dermatobac para isso. E na espatologia, quando você solicitar a espatologia pensando na esporotricose ou pensando nos outros diagnósticos diferenciais de qualquer forma, solicite, escreva que você suspeita de esporotricose, porque o patologista vai fazer uma coloração especial para tentar melhor evidenciar o fungo, principalmente naqueles casos onde o processo inflamatório é granulomatoso, nodular difuso, rico em estiócitos, que é o mesmo padrão daqui, da leishmania, da micobactéria e desses bichos esquisitos. A coloração de rotina indicada no histopatológico é o PAS. O PAS cora o fungo em vermelho, ó, se a gente observar. Então é a melhor coloração e aí ajuda nesse processo. A cultura fúngica é outra forma de se estabelecer o diagnóstico. Então, uma das recomendações é o H-saborou acrescido de clorafenicol, ou H-micosel com ciclohexamida, e o Dermatobac é H-saborou acrescido de ciclohexamida. Então dá para a gente utilizar o Dermatobac para fazer como meio de transporte ou para enviar ao laboratório. Converse com o patologista que você trabalha, converse com o laboratório que você utiliza, o laboratório de micologia que você trabalha, para saber qual a melhor forma de fazer o cultivo, né? Essa é a estrutura do Sporotrix pós-cultivada, esse é o aspecto. E a cultura é uma cultura escurecida, algodonosa, assim, né? Esse é o aspecto da cultura. Bom, o PCR para a identificação da espécie do Sporotrix pode ser feito através do fragmento de biópsia, é uma das principais indicações. Não tem disponibilidade comercialmente ainda, existe, pelo menos que eu saiba, existe disponibilidade a nível de pesquisa, eu sei que o pessoal da Fiocruz faz, lá em Natal o laboratório de micologia também faz, na verdade o laboratório que a gente utiliza é da UFRN, né? O laboratório fica dentro da universidade, e o professor de micologia que nos disponibiliza a possibilidade de identificar as nossas espécies de Sporotrix. E aí isso é importante para a gente ter os dados epidemiológicos da nossa região, porque como a doença não tem muito tempo, a gente não tem muitas informações acerca das principais espécies que acometem a nossa região. Bom, pensando no tratamento, existem muitos trabalhos publicados, muitas dissertações. O Rafael Rocha, veterinário do Rio, trabalhou com isso também na sua dissertação de mestrado. Então, falando dos gatinhos
com esporotricose fazendo associação com iodeto de potássio. Então tem um monte de trabalho já publicado mostrando as possibilidades terapêuticas. E aí quais são as indicações? Primeira regra na hora de tratar um gato com esporotricose: não faça tratamento tópico. Não submeta esse gato a banho, não submeta esse gato ao uso de produto tópico como creme, loção, spray, pomada, gel, nada disso. Você não deve manipular. Isole o animal, isole e faça a administração regular da medicação via oral. Precisa ser feito tratamento sistêmico. Se não há perspectiva de isolar, se o gato é pet domiciliado, se o gato é irracível, se você não vai pegar nesse animal, esse animal precisa ser, infelizmente, eutanasiado. E a recomendação das eutanásias dos gatos e depois o que fazer com o seu corpo é incineração. Cuidado, pessoal, porque não se sabe o potencial de contaminação ambiental dos cadáveres dos gatos quando eles são sepultados, riquinhos de esporotrix na sua superfície. Então, para que nós evitemos riscos de recontaminação ambiental ou de aumentar a disseminação da doença, que já não é uma doença de controle fácil, em especial o pessoal do Rio de Janeiro, recomenda-se a incineração dos cadáveres. Bom, então a resposta aos azólicos, né, os gatos tratados com esporotricose, de novo, pessoal do Rio de Janeiro, pessoal da Fiocruz. O uso do cetoconazol foi feito, a dose de 50 a 100 mg por gato, a gente não fala mais em miligrama por quilo aqui, a cada 12 a cada 24 horas, foram 598 gatos avaliados, o N sempre muito alto, né? E aí 171 obteve cura clínica, isso é um nível muito baixo de cura clínica. Isso equivale a 28,6% dos pacientes e um dos grandes problemas observados é alterações gastroentéricas. E qual que é a questão? A questão é que esses animais eles precisam de longos períodos de tratamento e aí muitas vezes eles não suportam a administração do cetoconazol por períodos tão prolongados. Então, há necessidade de interrupção por causa dos efeitos gastroentéricos. E a gente sabe que se o gato para de comer, ele morre, porque ele desenvolve lipidose, né? Comumente que isso acontece. Então, no gato, a gente precisa se preocupar com esse aspecto clínico dele parar de comer com a administração da medicação, dele não conseguir se dar bem com o uso desses produtos. Há uma elevada toxicidade hepática. E uma vantagem do uso do cetoconazol é o custo, é um produto barato, né? Então, é uma grande vantagem. Entretanto, esse gato precisa ser bem monitoradinho para que a gente possa, de fato, ter um acompanhamento com segurança de que o animal vai conseguir ser submetido a todo o tempo que ele precisa de tratamento e responder adequadamente ao protocolo terapêutico. O itraconazol continua sendo o fármaco de eleição. A dose recomendada é 5 a 10 mg por quilo, não é mais um mês após a remissão clínica, são 2 meses. E essa dose não é a dose mais comumente utilizada. A dose mais comumente utilizada é animais até 4 quilos, 50 mg por gato. Animais acima de 4 quilos, 100 mg por gato. Isso dá uma dose mais alta do que essa. E isso veio também do advento dos trabalhos do Rio de Janeiro, onde mostra que essa dose, 50 até 4 quilos e 100 a 4 quilos, gera um melhor controle da doença. No Rio de Janeiro, as pessoas já têm associado o itraconazol ao iodeto de potássio no primeiro atendimento, mesmo que o animal não tenha sido submetido a protocolo anterior e que não tenha tido um sucesso terapêutico. Porque antigamente a gente só fazia o iodeto de potássio nos casos refratários ao itraconazol. Hoje não. Hoje no Rio de Janeiro, especificamente o pessoal do Rio, faz-se associação do iodeto de potássio ao itraconazol já num primeiro momento de tratamento. O custo do itraconazol pode ser um fator limitante e a resposta em gatos com alterações respiratórias e lesão na mucosa nasal, ela é inferior, infelizmente. Por que isso acontece? Ninguém sabe.
Sabe-se da história da espécie, né, que não é a mesma, mas especificamente mucosa nasal, o gato tem, não sei se tem associação com retroviroses, não sei se tem alguma coisa de imunidade local, de produção de imunoglobulina específica, a gente na verdade não sabe o porquê, mas esse é um dado. Os gatos que têm lesão em junção em área mucocutânea, em geral eles têm uma resposta mais pobre frente ao protocolo terapêutico. O iodeto de potássio, a dose recomendada é muito variada, vai de 2,5 a 20 miligramas por quilo. Na verdade, quando se faz a associação com o itraconazol, se faz na dose de 5 miligramas por quilo uma vez ao dia. Com essa dose pode haver iodismo, que é a intoxicação do gato pelo iodo, mas não é uma coisa comum. O comum é que o gato tolere bem essa dose em associação com o itraconazol. Para fazer essa dose, precisa fazer a associação. Se você vai fazer o iodeto de potássio como monoterapia, não se recomenda mais fazer isso, mas é uma perspectiva em função do custo. O iodeto de potássio é muito barato, então é uma possibilidade. E aí, se você vai fazer o iodeto de potássio, o ideal é que você chegue a 20 miligramas por quilo, se você conseguir, se o gato não fizer iodismo, mas que você vá aumentando gradativamente, semana a semana. Começa com 2,5, faz uma semana de terapia, passa para 5 na semana seguinte por quilo, passa para 10 e vai observando a sintomatologia do paciente. E aí, ó, de novo, aqui está corretinho, alta 2 meses após a remissão clínica. E pode ter efeito colateral do iodeto de potássio? Pode, febre, vômito, apatia, diarreia, anorexia. Então é comum que isso aconteça com os gatos que fazem o iodeto de potássio, em especial os gatos que precisam receber doses elevadas. Isso vai acontecer quando a gente usar o iodeto de potássio como monoterapia. Não é a principal recomendação. Em Natal, eu não tenho feito associação o tempo inteiro com o iodeto de potássio em todos os pacientes. Nós temos tido excelentes respostas apenas com o uso do itraconazol, mas novamente, talvez daqui a 10 anos, vivenciando o que o Rio vivencia hoje, se a gente não tomar conta corretamente dos nossos pacientes e dos cadáveres e das orientações, talvez nós tenhamos o mesmo problema que o Rio de Janeiro e eles estejam em outro patamar, aí por diante, né? Então é um desafio muito intenso essa esporotricose em relação ao controle dessa doença, né? Uma zoonose grave, uma zoonose importante. Bom, e aí, ó, de novo, no Rio não tá fácil, esses casos não são meus, são da Clarissa. E aí, o que é que a gente observa aqui? Os animais que receberam itraconazol por períodos prolongados, tipo 1 ano, 8 meses, 10 meses. No momento do procedimento cirúrgico, foi feita histopatologia para confirmar a presença da levedura, para avaliar o padrão inflamatório, e foi feito criocirurgia para melhorar a cicatrização, para tentar conter a infecção e melhorar o aspecto geral, porque não evoluía mais. Fazendo itraconazol associado a iodeto, os pacientes não evoluíam. Pobre resposta ao protocolo terapêutico. Então, no tiro de misericórdia, nas lesões localizadas, perspectiva é associar o itraconazol ao iodeto de potássio e à criocirurgia, para tentar conter as infecções. Obviamente, pessoal, isso aqui é, sei lá, no tiro de misericórdia. Já lá na frente, você já tentou fazer tudo, você já evoluiu, o paciente não tem uma excelente resposta terapêutica, ou responde e chega a um ponto que não evolui mais, que é isso que aconteceu com a grande maioria dos pacientes, né? Então, isso é lá quando a gente já não tem mais a perspectiva de melhora. 8 meses, 10 meses, 1 ano de associação de terapia sistêmica, aí justifica-se pensar na perspectiva da criocirurgia para tentar conter a infecção. Tem resultados favoráveis? Tem. Em muitos pacientes, essa contenção. Não façam isso nos pacientes com lesões generalizadas. De novo, precisa estar localizado, precisa ser um paciente que já tentou o tratamento convencional, tradicional, e aí, por fim, a gente tem a perspectiva da criocirurgia. Tá bom? Então, pessoal, é isso de esporotricose que eu tinha para conversar com vocês. E segue o desafio, né? Boa sorte pro pessoal do Rio.